Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre o nível G do modelo MPS de software. Como falado no vídeo anterior, o modelo MPS ele faz parte do programa MPS-BR e ele descreve práticas que uma empresa deve adotar para crescer na sua maturidade e capacidade. Então, essa figura aqui é a figura central que descreve e posiciona o nível G em relação aos demais níveis de maturidade. Convém observar que esses níveis são acumulativos, no sentido de que quando se implanta o nível F, há necessidade de se implantar todos os processos descritos no nível F e também os processos definidos no nível G, e assim por diante. Ou seja, uma organização de desenvolvimento de software vai crescendo na sua maturidade, na sua capacidade, a partir do momento que ela demonstra que atende esses elementos que são requeridos pelo modelo MPS. Quais são os modelos especificamente requeridos? Quais são os elementos, né? Em outras palavras? Então, cada nível de maturidade descreve processos, cada processo possui um propósito e esse propósito possui resultados esperados. Então, vocês vão ver daqui a pouco que no nível G do MPS de software, o processo gerência de requisitos tem um propósito que nós iremos apresentar e esse propósito ele se desdobra em 5 resultados. Então, gerência de requisitos é conhecido pelo processo GRE e vai haver o GRE 1 até o GRE 5. Além do processo, o nível de maturidade também é composto pela capacidade, que pode ser entendida de maneira resumida como sendo a intensidade com que aquele processo acontece numa organização. Então, o mesmo processo, como gerência de requisitos, quando ele ocorre em um nível maior de maturidade, vai ser exigida mais capacidade dele, ou seja, vai ser exigido que ele aconteça de forma mais intensa na organização. Então, do ponto de vista de definição, é bom a gente lembrar aqui a definição de processo, e aqui nós estamos recorrendo à definição de processo adotada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, um processo é um conjunto de atividades interrelacionadas que transformam entradas em saídas. Num processo de software, a gente normalmente usa como entrada informação e produz como saída também informação, mas de maneira mais específica a gente pode ter requisitos como entrada e como saída software sendo desenvolvido. E esse processo, quando a gente olha do ponto de vista do seu propósito, a gente olha para o objetivo pelo qual aquele processo está sendo proposto para ser implantado na organização. E o resultado do processo é aquele elemento observável, aquilo que a gente consegue identificar se aquilo foi atingido ou não dentro de uma organização. A capacidade do processo, agora definindo, né, pegando uma definição lá da ISO, é uma caracterização da habilidade do processo de atingir os objetivos de negócio atuais ou futuros de uma empresa. Então ele vai ser composto pelos atributos de processo, que vai ser uma característica que a gente vai poder medir daquela capacidade que o processo vai atingir, e o resultado, que é um elemento que a gente observa do sucesso, do alcance daquele atributo de processo definido anteriormente. Esta figura aqui é a figura mais importante do nosso vídeo, né? Uma figura que foi proposta aí pelo Paulo Santos, da RioSoft, e descreve de maneira bastante resumida, ilustra de maneira bem interessante o que é o nível G do MPS. É importante a gente observar que, embora sejam caixas separadas, a gerência de requisitos e a gerência de projetos, eles têm que acontecer de maneira integrada. E a gente consegue enxergar isso nessa figura. A gente observa que os requisitos de software são um elemento importante tanto para o processo GRE quanto para o processo gerência de projetos. E esses dois processos, gerência de requisitos e gerência de projetos, vão acontecer de forma intercalada, como falei há pouco. Ou seja, aqui em cima, na gerência de requisitos, nós vamos estar preocupados em fazer a identificação dos requisitos, o acompanhamento da evolução daqueles requisitos e o rastreamento daqueles requisitos e qual é a consequência de cada requisito dentro de um projeto de software. Enquanto isso, a gerência de projetos, chamado como processo GPR, vai olhar tanto para o planejamento quanto para a execução num projeto. Então são essas duas coisas que acontecem de mãos dadas, né? Ou seja, um planejamento é feito, a partir desse planejamento é construído um plano, ou melhor dizendo, um conjunto de planos que vão definir o cronograma, que vão definir os objetivos, o escopo do projeto, que vão definir os riscos do projeto, vão definir
os recursos humanos que serão alocados, etc. Tudo em termos de planejamento. E depois esse plano é executado. Então, a ideia da execução é executar o que o plano definiu. Só que a gente sabe que em um projeto de software, muitas vezes o plano não acontece, não consegue ser realizado exatamente como foi definido originalmente. Então, por isso que a gente tem que se preocupar em monitorar a execução e, eventualmente, fazer ações corretivas que reflitam em novos planos de trabalho que possam ser executados posteriormente. No final de tudo, são produzidos artefatos de software e esses artefatos de software são entregues para o cliente. O cliente, vocês vão ver que está representado aqui como essa figura do cliente e o fornecedor de requisitos, ele tem um papel importante porque ele é um dos interessados e esses interessados eles têm que demonstrar comprometimento tanto com aqueles requisitos que foram entendidos quanto com o projeto que está sendo executado. Então, em linhas gerais, de maneira bastante resumida, este é o resultado esperado para o processo para os processos do nível G do MPS de software. Então, a gente pode perceber que uma organização que compra software de uma empresa que tem o nível G do MPS de software, ela vai encontrar, ou ela deve encontrar, uma empresa que ela é capaz de gerenciar seus requisitos e gerenciar seus projetos, pelo menos a gerência básica de projetos. Ok? Então, posteriormente nós vamos ver mais detalhes em próximo vídeo do processo GPR, aquele que trata da gerência de projetos de software. Até lá!